porque o amor do Pai, através de você, vai tocar em milhares de pessoas. Então você pode declarar para Ele isso. Eu não veio aqui para ouvir homens, eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para compartilhar o que o Abba tem feito. Ele não perdeu o controle de nada, nada, nada. Ele continua controlando todo mundo, toda a terra. A vontade dele é soberana à nossa vontade. O amor dele nos alcança em dias de luto, dor, porque o amor escolheu não acabar nunca. Até você que talvez entrou aqui essa manhã, ou está na internet acompanhando esse tempo, você já tentou de tudo fugir desse amor, mas não dá certo. Então eu quero dar um conselho a você: rende-se. Hoje é um dia de rendição aos propósitos do Pai, eu creio nisso. Uma coisa é certa, toda vez que você está nesse nível de presença, tenha certeza, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Te agradecemos por esse amor, Abba. Te agradecemos que, independente de nossas limitações, imperfeições, vontades, nós somos atraídos ao Teu propósito. E no Teu propósito nós encontramos todas as respostas às nossas questões, às nossas limitações, as nossas aflições são resolvidas em momentos como estamos agora, diante de Ti e na Tua presença, junto com os irmãos. Somos corpo, habitamos no meio de um povo que é corpo junto conosco. E Te agradecemos pelo privilégio de hoje o Senhor nos dá essa Tua bondade nessa manhã de estarmos juntos, independente de distâncias, independente de isolamentos. O Teu amor nos alcança, seja pela internet, seja presencialmente. Nós somos alcançados por esse amor, em nome de Jesus. Amém? Pode ser. Só que há um poder nessa região chamada São Paulo, viu? Nós estávamos lá tudo programadinho, orando ao Pai para essa família estar com a gente lá na montanha, em Itaipava, né? Mas Deus é um Deus que acelera processos. Eu falei com essa família: olha, ir para São Paulo é entrar numa aceleração de Deus, numa remissão de muitos anos. Então, se você pisar em São Paulo, muitos anos vão acontecer em um ano só. Está acontecendo mais ou menos isso, né? Então, um homem resistente ao ministério pastoral agora está rendido. Né? Eu vou falar um pouco não de mim, tá ok? Hoje é uma ministração para você que está online, para você entender um pouco daquilo que Deus tem entregue para nós. Eu intitulei esse tempo nosso como Vivendo como um Cidadão do Céu em dias de pandemia. Eu creio que Deus está levantando não uma nova igreja. Eu tenho muito cuidado com esse negócio. É novo isso, novo um monte de coisa. Não é nada novo, né? Mas Deus está despertando. Quantas pessoas foram despertadas nesse tempo, né? Glória a Deus pelo distanciamento do ano passado e a necessidade de ficarmos em casa, né? Foi um tempo bom para pai e mãe que a gente tinha nominalmente e numericamente filhos. Então nós fomos forçados a sentar à mesa. Não foi isso que aconteceu? E aí muitas situações começaram a aparecer, a se levantar. Mas eu estava ontem conversando com o vosso apóstolo e pastor, né? E pastores, né? E a gente estava comendo uma pizza aqui na região. E Deus tem falado muito conosco com uma certeza: nós não somos guiados por aquilo que um sistema humano declara, libera, né? A nossa expectativa não deve estar presa às notícias, né? Em dias de fake news. Mas você tenha certeza de uma coisa: você tem uma notícia que ela não é fake news. Você é um filho de Deus e o Pai enviou o Filho por amor a você. E esse amor te alcançou de tal maneira, né, que você faz parte de um novo ordenamento. É impressionante isso. Então o nosso ordenamento ele é diferente de todas as coisas.
Por isso que nesse tempo eu estou crendo muito nisso, que Deus está chamando a igreja para ouvir os recados que os céus estão liberando sobre a terra, né? Continua assistindo seus jornais, telejornais, sem problema nenhum, tá? E com muito cuidado, não precisa tomar partido, porque você já pertence a outro reino, entendeu? Você não faz parte, você está acima disso, não é isso? Então, aquele que estiver alinhado com os propósitos de Deus, com o Brasil e com o Brasil em relação às nações, se ele estiver no nível executivo, se ele estiver no nível legislativo, se ele estiver no nível judiciário, ele vai avançar dentro daquilo que Deus estabeleceu para que fosse realizado. Então, nós como povo de Deus precisamos entender isso. Deus não perdeu o controle de nada. Quem está falando isso para você é uma pessoa que há pouco mais de 30 dias, eu e a minha casa e a equipe, e alguns de vocês que já conheceram, perdemos uma pessoa muito importante para nós, inesperadamente, né? Sem a programação, diante de uma realidade que a gente esperava, e já estava até consciente de talvez um óbito, porque eu tive 2 irmãs internadas ao mesmo tempo, né? Uma vocês conheceram, alguns um pouquinho mais de perto, a Marluz, e quando internou as 2, a gente ficou já preparado, porque a nossa mana gordinha, fofinha, não sei se ela está assistindo a gente agora, e que a gente ama tanto, com várias comorbidades, entrando com, sei lá, quase 90% de pulmão comprometido, o médico vindo pronto para entubar, naquela sexta-feira. Ela levantou o dedinho dela com um pouco de ar e força e falou assim: você não vai me entubar, porque o meu Deus que colocou oxigênio em mim, Ele vai repor. E o médico falou com ela assim: mas você só tem 30% de oxigênio no corpo inteiro. Aí ela falou assim: por favor, Ele vai falar comigo e Ele vai tocar em mim. Uma certeza muito grande, tá? Um quadro de obesidade cardíaca, vindo recentemente de uma trombose pequena, praticamente do tamanho de toda a perna, o trombo, e outras situações. A gente, quando as 2 internaram, a gente ficou assim: não vai dar, né? Mas Deus tem seus propósitos, e eu creio que a Marluce, que o Senhor chamou, foi o noivo. E é muito interessante que na última live dela conosco, ela citou mais ou menos isso: olha, se eu pegar essa doença aí, é porque eu estou entendendo que meu noivo veio me buscar. E ela sempre falava assim, meu noivo, né? Porque ela vivia essa realidade, essa dependência. Não, escolheu por não se casar na terra, que ela casou no céu, e servindo ao Senhor, né? Culpa dos paulistas. Ela veio estudar no ano de 1976, quando estava começando o seminário bíblico Palavra da Vida. Então ela é remanescente de não vou entregar a idade de ninguém aqui não, mas quem lembra do Logo, os Vencedores, dessa época. Ela tomava conta das crianças do Paulo César, para poder o Paulo César começar o Logo. Então tem um bocado de tempo, eu era criança, para você entender, né? Mas Deus faz dessas coisas, porque o que Ele estabeleceu é que vai acontecer. E a gordinha naquela noite pediu para o médico atendeu, falou: amanhã de manhã nós vamos, não tem jeito, eu vou deixar, vamos entrar com medicamento, vamos ver o que vai acontecer. E de manhã cedo o médico fez todos os exames e voltou em menos de 12 horas. Ele entra na UTI, o médico dando pulo, olhou para a equipe e falou assim: o que aconteceu com essa moça? Ela estava com mais de 90% de oxigênio no corpo, mais de 90%. O nível de comprometimento pulmonar dela era para ficar meses, ela saiu em 14 dias. Ela está em casa e ela virou para mim e falou assim: tem algumas coisas que eu preciso me deixar usar por Deus, na minha família e em pessoas que eu amo muito. Por isso Jesus não me levou. Por isso que o noivo só levou a noiva. E ela cumpriu a missão dela. Tem um casal que está aqui, né? O baterista estava ali, ele correu. Tem a esposa, está ali, cadê ele? Está aqui atrás, Tiago e Cíntia. E em abril, você vê como as coisas são. Só para simplificar a história, nós temos todo ano um encontro nosso chamado Renovo das Águias. Esse homem estava traduzindo o nosso amado Dom Linde.
e liberou uma palavra dizendo que essa palavra foi para nós um conforto, viu? Mais ou menos assim, ó, vocês fiquem tranquilos que Deus está recolhendo os seus melhores, e Ele, a cada um que for derrubado, Ele vai levantar 7. Não sei se você lembra disso. Deus sempre manda o aviso antes, a gente que não entende, né? E realmente, naquela mesma conferência, no final dela, no finalzinho mesmo, nos últimos minutos, a gente teve um tempo de intercessão. A Marluce pega a bandeira de Portugal e entrega para esse casal, e praticamente foi assim: não, daqui para frente é com você. E ela pediu isso muito a Deus: eu quero ser cidadã portuguesa. E em outubro, para novembro do ano passado, ela recebeu a cidadania portuguesa. Ela mandou muito feliz assim: agora eu sou cidadã de Portugal também. Completou a carreira, literalmente, né? E a gordinha está lá, já ligando para mim, falando assim: eu quero voltar às atividades, quero ir até Ipava, quero estar com o pessoal. Mas está lá com suas meias por causa de trombose, um monte de coisa, mas firme no milagre vivo de Deus, né? E depois de acho que 2 semanas, né? Ela não sabia que o Senhor tinha levado a Marluce, ela só soube quando saiu. Então foi um tempo muito forte para nós. E por que eu estou falando isso? Porque as notícias da terra não podem abalar você. E dentro do que você vai ver hoje, dos propósitos que Deus tem levantado a igreja dele para esse tempo. Deixa eu lhe falar uma coisa: esqueçam governos. Eles, da agora para frente, eles vão cada vez se perdendo mais, porque o sistema mundo, ele está em colapso. E por que isso? Porque o noivo está vindo buscar noivo, e nós estamos aí chegando em tempos finais. Eu louvei a Deus quando eu vejo no site, nos anúncios, vocês estão estudando escatologia, né? Está tudo muito bem alinhado. Glória a Deus por isso. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Vou ler uns textos e depois a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Apocalipse capítulo 4. Tá? Eu vou ler com você 4 textos. Vou ler todos eles primeiro, depois a gente avança. Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 a 3. Diz a palavra do Senhor. Põe comigo aí. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo. O que está dizendo? Leia comigo. Pode ler alto aí. O quê? Sobe para cá. Sobe aqui. No inglês é poderoso essa palavra aí. Eu fiquei sem um tradutor lá nos Estados Unidos por causa desse texto. Depois de um tempo de adoração muito forte, aí quando chegou nesse momento, sobe aqui. O tradutor, ele caiu. E pensa nesse que sabe falar muito bem, Sicarneve, Sisquias, né, e por aí vai, né? O O que som tem, entendeu o que eu falei? Não, eu perguntei qual o som do O, da letra O, mas e eu fiquei, e agora? Mais um pouquinho eu falei assim: agora não, levanta daí. E no final foi interessante que ele falou comigo: você sabe o que você falou? Eu falei: não, eu li a Bíblia. Ele falou: não, você não falou isso. Mais ou menos o que quer dizer aí, você que é da área, vocês aí bem expertos nisso, ele falou assim: essa é uma palavra liberada por Deus, com uma potência tão grande que não há como você dizer não. É igual que fosse um aspirador. E aí João, o que aconteceu aqui? João, ele é capturado por essa palavra. E eu estou muito convencido pelo Espírito que esses são dias de que nós precisamos subir, se quisermos ouvir algo e almejamos andar dentro do propósito da direção de Deus. Acabou a dimensão terra, acabou. A dimensão terra é tudo que você está vendo na mídia, mas o que as pessoas do mundo estão precisando ouvir é as notícias que estão correndo no céu. Por isso Deus está levando muitos a
entrarem nesse âmbito da escatologia para saber quais são as notícias de Deus. De uma forma muito simplória, para mim, respeito todas as posições escatológicas. Esse encontro de Jesus com a noiva é casamento. Repete comigo, casamento. Para o mundo é julgamento. Para Israel é mais uma oportunidade. Mas para a igreja é casamento. Amém? Você não está indo para um lugar para saber se você vai ou não estar no céu. Essa parte se define aqui, né? Então você tem que estar treinando para o casamento. Então não venha para uma reunião dessa triste e moribundo. Por quê? Nós estamos aqui nos preparativos, mais ou menos. Olha, minha linda, está enorme, né? Você vai entrar trazendo as alianças, tá bom? A gente está fazendo isso aqui, preparando para. Mas tem muitos e milhares de pessoas que estão pensando que estão indo para onde? Para um julgamento. Outras estão esperando uma outra oportunidade em talvez uma outra vida. Não tem esse papo. Então aqui é algo que nós precisamos ser capturados por essa palavra. Ou seja, você está no nível de revelação. Amém? Põe a mão no teu coração e fala assim: revelação. Eu quero receber novas revelações de Deus. E o texto continua dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois do Covid. Aí está dizendo todas as coisas, né? Entendeu? Não adianta, é muito importante. Quem sou eu para dizer não? Continuo estudando até hoje, dentro da linha teológica, né? Mas o que está dizendo aqui é que eu preciso de novas revelações. Mas o que eu vivi até hoje? Esquece isso. Trouxe uma base para você, joia? Mas você vai andar a partir desses dias numa nova revelação de Deus para nós. Aí sim, aqui é novidade. Na terra não tem novidade nenhuma, tem repetições. É a primeira pandemia no mundo? Não. É primeiro ataque biológico, sei lá. Não. Vai ser o primeiro? Não. Só que tem um detalhe: você está na lista daqueles que alguma coisa mortífera pegar em você, tocar em você, você não morre. E a ciência vai ter que estudar você. Por que que morrem uns e os outros não estão morrendo? Porque o teu DNA, deixa eu falar uma coisa para você entender, o teu DNA, ele é incorruptível. E tem um cientista aqui que está falando comigo, falando: não tem como, assim, tem como fazer uma modificação? Não tem. Porque você não tem o DNA de Marcelo, de Anselmo. É isso que eu estou dizendo. Você tem qual DNA dentro de você? Qual sangue corre em você? O apóstolo Paulo fala que nós éramos oliveira brava. Tem oliveira brava aqui? Né? E fomos enxertados na legítima. E aí o que começou a acontecer? A seiva da legítima começou a entrar em você, queimando. Alguém já fez hemodiálise? Aqui? Não. Queima. Queima. Entendeu? Não tem como. E aí dói, claro. Queima, dói também. É confortável? Não é, porque está entrando um sangue e dentro dele um DNA que nada corrompe esse DNA. Porque diversas vezes aquele que programou a queda, ele tentou corromper o DNA de quem? Do teu Cristo. Entendeu? Mas não funciona para você assim. Por quê? Você não é mais dessa terra. Lamento lhe informar. E você não vai ter explicações, como a minha irmã, assim. O médico falou: eu não sei explicar como que em menos de 12 horas você recuperou quase 70% de oxigenação de sangue, no seu sangue. Humanamente falando, cientificamente falando, não há. E o quadro que você está, e era a nossa expectativa, ela fica meses. Eu tenho alguém muito querido, né, o Rodrigo, que ficou mais de 7 meses internado. Um quadro semelhante da minha irmã. O Rodrigo teve que aprender, tem um vídeo dele, ele teve que reaprender a andar.
andar. Entendeu? Quantas, o coração dele, quantas vezes chegou no pico durante esses 7 meses, perdi a conta. O Rodrigo está vivo, aquela barbona dele lá no Rio, e falando assim: Deus me deu a oportunidade de alinhar os propósitos dele. Então está entendendo isso? Resolvemos isso agora? Vamos ouvir os recados do céu. E não tem como você fugir, porque a palavra é: sobe aqui. Ele puxou você. Então se renda, dói menos. Você é peixe fisgado. Quem gosta de pescar? Ninguém. Ah lá, você não gosta, né? Peixe pegou, aí ele vai fazendo força, né? Você sabe quando ele pegou. Imagina aquela garateia, né? Pegou aqui do lado do peixe, pegou na cartilagem aqui. Aí o peixe está pensando que está solto. Aí o que o pescador faz? Dá linha. E o peixe? Consegui. Aí eu peguei ele. Quando o peixe está pensando que está bom, o que o pescador faz? E o que acontece com o anzol? Entra mais ainda. Entendeu? Porque você é peixe fisgado, não tem jeito. Não tem jeito. Você caiu no anzol e Jesus não vai deixar você escapar de jeito nenhum. Você vai fazer força só. Eu vou logo te dizendo. Rende. Entendeu? Tem uns que saltam igual dourado, porque pescou dourado, sabe? Dá aquele salto, só para tirar foto aqui. É verdade, porque ele não vai sair mais. Não tem como, sabe? Você já tentou até. Tem gente que até tenta. Você que está online, você já até tentou. Porque aquele que é fisgado, até o dia do pecado está errado. Já reparou isso? Ele sabe que tem gente que faz isso, pastor. Marcelo, tem gente que pega o cartão de crédito. Hoje eu vou pecar de gosto. De tal ponto que ele não vai me querer mais. O amor não acaba. Aí de repente bloqueou o cartão. Você não sabe, você acertou a senha. Entendeu? E não reclama, não foi uma benção. Ah, foi entrado, clonaram seu cartão, limparam tua conta. Dá glória a Deus. O dia do pecado dá errado para quem foi feito. Então, já que você entendeu isso, vamos lá. Todo mundo aqui está alinhado. Só a mensagem do céu agora. Amém? Amém, não? Amanhã vai sair no periódico uma notícia terrível. E você? Ela não me abala. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. Amém, não? Está claro isso na tua mente? Posso continuar? Amém, não? Quem teve Covid aqui, só para saber? Quem teve Covid aqui? Confirmar. Olha que maravilha, Jesus. Fica aí, tá? Quem tomou vacina já? Não será atingido. Se alguma coisa mortífera entrou em você, não será atingido. Você é da linhagem de Paulo. Até a víbora te picar você, a víbora morre. De tão ruim que tornou teu sangue para a víbora. É verdade, porque não tem como. Aí complicou para a víbora. Então fica tranquilo, vai, volta para o trabalho, tudo normal. Sai o medo. Viu? Entrou muito, né? Medo. Pavor no ser humano. Você vai cumprir propósitos. Joia? Mas eu vim aqui para continuar. Ou para por aqui. Já entendeu o recado? Segura aí. Vamos lá comigo agora em Levítico 25. Abre lá. Levítico 25, 35. Vou ler rapidinho. Levítico. Gostei dessa Bíblia aqui. É essa que eu gosto, não tem comentário nenhum. Sabia? Sentar com os camaradas para estudar a Bíblia assim, sem comentário. Só do alto. Amém? O que está escrito aí? Se teu irmão empobrecer, suas forças caírem, então, como estrangeiro, e o quê? Não é isso? Vai viver contigo. Pergunta ao teu irmão, você está pronto para isso? Tem ou não tem gente empobrecendo? Agora, deixa eu te contar uma notícia. Não espalha para ninguém. Tem gente enriquecendo. Você não entendeu ainda. Só um falou glória a Deus aqui. Vou falar do lado de cá. Tem gente que vai ficar milionário. Meia dúzia aqui, entendeu? Deixa eu ver se tem um aqui. Aqui tem mais carioca aqui. Os carioca aí, que o estado lá está quebrado. Tem gente que vai ficar milionário.
Olha lá, o jovem, principalmente os jovens. Nunca vimos tantos jovens com tanto recurso nas mãos. Está claro isso para você? Então, se alguém está perto de você, você está lendo aonde? Hein? Lê? Então repete comigo assim: Levítico é a legislação do céu. A gente fala tanto, não, é o Velho Testamento. Tem que crescer muito, né? Chamar o meu amigo lá para explicar a questão do testamento aí. Tem advogado aqui, né? Quem tem Bíblia de papel? Hoje quase ninguém, né? Essa daqui é de papel. Aí eu estava lá aprendendo com o mestre aí, lembrando isso. Tua Bíblia entre Mateus, abre lá. No último, primeiro e último. Deixa eu ver se essa aqui tem. Essa Bíblia nova não tem mais? Tem. Tem o quê? A página, acha uma aqui, tem Bíblia de papel, acha aí a página branca. Achou não? Essa página. Né? Aí está escrito o quê? Nessa está certinho, está escrito aqui: Novo Testamento. Não é isso? Aí tem advogado aqui, sabe. Por isso que lá em Hebreus vai ensinando para nós. Quando é que começa o testamento? Hã? Quando o testador morre. Então essa página está errada onde ela está. Ih, deu crise agora, geral aqui. Um dos problemas, vocês que gostam de estudar muito, cuidado com o grego. Entendeu? Só para você entender. Então segura essa. Só com a morte. Entendeu? Então te prepara, porque Deus está atrás. A notícia que está vindo do céu para a terra: Deus está atrás dos mortos materialmente. Entendeu? E se você faz parte da linhagem do DNA que eu falei deste Jesus, você vai ter o que? As atitudes dele. Porque o que corre nas tuas veias agora é um sangue puro, alinhado com os propósitos do Pai. Então não fique aí. Tem gente que fica preocupado com recursos. Virão muitos recursos. Amém, não? Os jovens ali, ó, a turma que está entrando na internet, não é? Faz uma coisinha na internet hoje, ganha tanto, não sei quantos mil. A gente tão duro, nada. Uma correria para a gente levantar um recurso. O menino faz lá, blá 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 na internet, 30, 50 mil, 100 mil seguidores. E aí ele vai ensinar um cursinho para mexer no Minecraft. Que utilidade! Uau! Né? Eu também reclamava muito. Meu filho é expert em Minecraft, mas eu não sabia. Eu brigava com ele todo: vai ficar fazendo esse negócio aí, né? A gente que é da guerra, tu está entrando em abismos. Lembra disso? Chuta o que ele estuda hoje: engenharia da computação. Aprender a fazer os abismos lá. Só que em vez daquela sala secreta ter um demônio, vai ter a cara de Jesus falando assim: vem comigo, entendeu? Aí cria um negócio desse, né? Ele está fazendo lá, ganhando uns trocados, fazendo. Como é que faz mesmo? Eu não conheço isso. Com as colegas lá, dos colegas que ele vende, que você vendeu. Assume o teu pecado. Você vendeu um negócio da imagem, de melhorar a imagem, né? Filtro. E cobrando os colegas, né? Isso aí, ele está dentro da palavra, sabia disso? A Bíblia diz que você não pode apertar o seu irmão, mas o que é do outro lado você vai lá e cobra dele. Ou ele cobrando para fazer filtro. O que é isso? Filtro para mim é fazer café, essas coisas, né? Minha geração, não é não? Nossa geração não é isso? Fala de, é o quê? Ah, é um blush digital. Você não falou antes, eu já estou sabendo. Então continua valendo que tudo é vaidade, mesmo digitalmente falando. Então segura essa aí. Esses meninos estão fazendo negócio deles. E aí ele vai de grão em grão, a galinha enche o prato, não é isso? Sei lá, quanto que é o filtro? Pode falar. O que você faz, pessoal, lá? R$1? 50?
Mais de 50? R$1.000? Você que está precisando de advogado? Nem eu sabia disso. Ele faz um filtro, R$1.000. E você ralando um mês inteiro para ganhar 2 salários, 3 salários, 5 salários. Ou seja, se ele fizer 10 filtros, o blush é mais barato. O blush é mais barato. Eu acho que é. Entendeu? Mas só as irmãs que compram, né? Homem não. Homem também compra filtro. Marcelo, Jesus tem que voltar logo. O negócio está estranho. Segura aí, gente. Você leu direitinho que está aí no 35? Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, em sustentá-lo-ás. É bênção. Aí você pergunta, olha para tua mão aí, como sustenta? Deus está transferindo riqueza para a igreja. Amém, não? Eu estava ontem lembrando, tem um casal aqui que está conosco lá do Rio, que ele tem um negócio, ele gosta muito de café, é dono de uma cafeteria. Era um negócio que estava na mão do outro, foi para a mão dele. E a jovem, a esposa, agora está na franqueada Kumon, que estava na mão do outro, veio para a mão dela. Mas na mão do outro dava 30 alunos, na mão dela já passou de 100. Aí ele tomou um susto. Não fica com medo, a igreja está sendo curada. A gente na igreja não gosta de falar de recurso, né? Eu estava vendo o Hélio falando aqui no dízimo e tal. Eu creio, Hélio, um dia a gente chega, gente, ó, a gente está precisando mandar R$1 milhão lá para a África agora, de um projeto que o apóstolo Marco conheceu, fez uma aliança, ou para o interior do Nordeste, ou para Ribeirinho do Amazonas. E a gente está precisando levantar recurso aqui, precisa de R$1 milhão. Aí o irmão senta meia dúzia e fala assim, ó, eu dou 200, eu dou 300, ô Hélio, me perdoa, eu só posso contribuir com 500. Mas tá tudo tranquilo. Você veio aqui falar de dinheiro? Não, eu vim aqui falar da atitude do cidadão do reino de Deus no período pós-pandemia. Nós vamos ter que dar comida para muita gente. Ah, mas não é um alimento espiritual? Não. Jesus sempre se preocupou com o alimento físico. Sempre ele trazia suprimento. Não é na terra como no céu. É bonito a gente falar essas frases, essas expressões, mas chegou o momento de a gente praticar esse negócio. Está pronto para isso? Vamos para outro texto aí comigo. Levítico 19. Agora vamos no 19. Volta um pouco aí. 19. Versículo 9 até 9 e 10 só. Quando cegares, o capítulo diz o que aí? Botaram um título em algumas Bíblias: provisão para os menos afortunados. Não é isso aí? Quando também cegares a messe da tua terra, estou lendo o 9, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Eita Jesus, não estou falando de dízimo e oferta aqui não, gente, presta atenção. Nem as espigas caídas colherá da tua messe, não rebuscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. O que está escrito aí? Você vai deixar para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Brasil, está preparado para receber estrangeiro? Está preparado? Eu entendi essa palavra. Tá? Eu adotei uma família de apóstolos da Argentina. Entendeu? Foi ou não foi? E trouxe para vocês também ajudarem a gente, não foi? Está lá não? Está ali? Então você, por favor, providencia e traz aqui. Um casal de apóstolos argentinos vieram para o Brasil. 7 igrejas na Argentina, Deus mandou vir embora para o Brasil. 3 meses, morando em Teresópolis. Descobrimos o casal. Discípulo do Peter Wagner. Homem de Deus. Só que eu estou falando de um jovem, não, estou falando de um senhor de 62 anos.
Hã? É o colega dele, estudaram junto. Vai conhecer o homem de Deus. E aí essa palavra começou a penetrar em mim. E Deus vai trazer recursos para a igreja. Viu? Porque não vai melhorar, vai piorar no nível terra. Para você, vai melhorar. Vai melhorar. Então não tema. Ah, mas eu não entendo muito do ramo. Aqui tem gente que te ajuda. Deus vai trazer negócio na tua mão. E uma coisa, tira essa mente de salário. Deus vai trazer negócio na tua mão. Não entendeu ainda? Entendeu aí? Qual o propósito? Vamos lá? Já leu esse também? Agora o último texto. Lucas, vamos lá em Lucas agora. Perdão, Lucas não, Mateus 17. Está todo mundo alinhado que o recado vem do céu. A partir de hoje todo mundo está ouvindo o que o céu está dizendo. Você leu 2 textos comigo, que o pobre e o estrangeiro é responsabilidade de quem? Nós. Agora você vai ver a atitude daquele que você diz que você segue. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, quando você lê Cafarnaum, fala assim: cidade de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. Dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos. Foram acima de quem? De Pedro. Muita atenção agora, que vai quebrar algo na tua mente aí que você nem sabia que tinha. Olha aí. Foram ou não foram para cima de Pedro? Entendeu? E Pedro, profissionalmente, ele era o quê? Hã? Pescador. Tá? E aí entenda algo. Eu fui treinado em seminário, seminário, tipo que o Marco fez, né? Cemitério. Algumas coisas sepultam dentro da gente, na verdade, é uma cova, tem que arrancar o troço, a lápide, né? E aí eu fui treinado assim: abandona tudo e segue a Jesus. Não era mais ou menos isso? Isso era um exemplo de... E aí a gente estuda na palavra que Jesus foi atrás de 12 camaradas que eram profissionais liberais, empresários, executivos de grandes corporações, tem mais o que? Funcionário público. Não é? Só quem estava na rua chutando lata que Jesus chamou? Ninguém. Fechado comigo? Aí agora ele está treinando um camarada que vai estar na dianteira de todo o processo de reino avançar nessa terra. Não é isso? E aí o moço está onde? Lá na cidade de Jesus. Chegando na cidade de Jesus, o que vem? Hã? Cobrador de impostos. Certo? Quem tem só o seu salário, nem preocupa muito, né? Não tipo um salário mais da tipo de Mateus, de Zaqueu, alguma coisa assim. Mas se não, nem faz ideia de imposto. Quem é que preocupa muito com imposto? Está aqui o homem dos impostos aqui. Ok. O empresário. Então você está lendo aqui, é uma aula que Jesus está dando como o empresário vai viver nesses dias. Aonde quem foi em cima de Pedro? O sistema. Está comigo? E aí foi cobrar imposto. Tá ok? E o que pergunta para Pedro? Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E aí Pedro, boca desse tamanho. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Pedro fez o quê? Sim. Paga imposto? O que Pedro falou? Paga. Ele apresentou a declaração de que Jesus era o quê? Ele tinha uma dívida fiscal. Quem fez isso? Pedro, não é isso? Quem aqui estudou no seminário? Presta atenção. Quem aqui aprendeu o que nessa passagem? Jesus não pagava imposto porque ele era o quê? Era o quê?
Quem estudou no cemitério. Por quê? Quem pregou aqui meteu o pau em Pedro. Pedro apanhou aqui demais. Pedro falou que não podia, porque Jesus pagava imposto. Não, por que ele não pagava imposto? Porque ele era o quê? Tempo integral na obra, né? Deixa eu te contar um negócio para você entender. Jesus, ele era filho de quem? De um? E isso foi o grego que ensinaram para você. Jesus era filho de um arquiteto. Está aqui, ó. Entendeu? Está quebrando um monte de coisa na cabeça aí. Jesus era filho de um arquiteto. Se eu for lá na palavra no original, ele era arquitetos. Planejador. Tetos, filho. Ele era filho do planejador. Entendeu? Aquela história da manjedoura, lembra, gente? A manjedoura foi uma estratégia revelada por Deus para o menino não morrer, como foi Moisés lá no cesto do Nilo. Se você ler o texto, diz lá o que? Não encontrando hospedaria, entendeu? Colocou Jesus aonde? Na manjedoura. Porque era a época de Páscoa, a cidade estava cheia. Se você for agora em julho para Campos do Jordão, se não fizer a reserva agora, não vai entrar lá. Porque lá em Penedo, que é a nossa Campos do Jordão pequenininha, o Lucas falou para mim que a fila para entrar estava na Dutra. Mais ou menos o que aconteceu naquele período. Não encontrando hospedaria, colocou aonde? Vai nascer o menino na manjedoura. E aí a teologia romana ensinou o que pra gente? Jesus era um cara muito mentira. Ele era filho de um construtor de casa. E ele se tornou o que também? Mestre rabino. Como estudar numa escola rabínica que se teu pai não tem condição de pagar? É a mais cara. Mudou um bocado de coisa, não foi? Jesus está falando algo muito poderoso aqui para Pedro. Olha, Pedro, ao entrar Pedro em casa, imagina como Pedro chegou, hein? Depois do fiscal ter batido com ele de frente. Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? O que Jesus respondeu? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, né? Mas para que não os escandalizemos, outra palavra errada aqui, mas não vou falar não. Vai ao mar, olha o anzol, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Segredo para você resolver com eles depois. O camarada foi cobrar dracma. Jesus manda Pedro pescar e Pedro pesca estáter. Aí o texto continua: abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Tomam e entrega por ti e entrega por mim. O que Jesus estava fazendo aí? Preocupado em pagar imposto? Para quem? Eu te avisei no início. Hoje de manhã Deus está colocando uma declaração na tua frente para você aprender de uma vez por todas. Você, a partir de agora, não é dessa terra. Mas não fala isso não. Ele está dizendo ali que ele pagou um imposto por ele e por Pedro. Quem é que paga imposto, Pedro? Os filhos pagam imposto? Não. Por quê? Eles são daqui de Barueri, então eles são isentos. Mas eu, Anselmo, eu pago. Por quê? Eu sou do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho que pagar imposto aqui. E
qual era a preocupação de Pedro? Era essa. E Jesus: Pedro, vamos resolver esse problema. Vai lá e pega o estado. Você vai pagar um imposto por mim e por você. Resolveu o problema do imposto de Pedro? Não. O que Jesus estava ensinando para Pedro é o seguinte: Pedro, eu estou agora, para você entender, abrindo mão da minha filiação a tudo que é dessa terra, e eu tenho legalmente direito de não pagar imposto, não por ser sacerdote, mas porque eu sou um filho dessa terra, e eu tenho casa aqui. E você, Pedro, você não tem nada aqui. Então, como você diz que paga, eu estou pagando por você e estou pagando por mim. Pedro, eu não tenho, naquele momento, quando Jesus paga o imposto, ele está declarando que eu não tenho nada com essa terra, Pedro. Pedro, nada nessa terra vai segurar a gente de cumprir o propósito de Deus. E aí ele está batendo firme numa estrutura espiritual também por detrás, que é o dinheiro e o Deus do dinheiro. O que veio de medo nessa pandemia? Medo de falta, medo de faltar algo, medo de não ter como pagar. Eu tive lá na missão em Itaipava, a gente está num lugar bem carinho, né? E durante toda a pandemia abriu-se um precedente, um direito. Você tem judicialmente isso, poderia requerer ao proprietário para abaixar o aluguel durante um tempo, ou até isentar, tudo mais. Nunca fomos tão supridos como em dias de pandemia, nunca. Pergunta para mim, se eu liguei lá para o proprietário e pedi assim: tem como você dar uma baixada no aluguel aí? Numa malandragem brasileira de querer oferir retorno e lucro diante de uma situação que nós estamos atravessando. Não liguei. Todos os meses pagamos integralmente o valor, porque nós não somos dessa terra mais. Isso. Vem cá, você já está perto, fica perto do maridão aqui. Já que a gente perdeu de vez, né? Vocês viraram paulista. O filho está falando porta. Pensa no carioca decepcionado, uma tristeza que bateu no coração. Ele veio correndo, pulou nos meus braços. Você viu literalmente, como diz a palavra, um toco de tição fumegante, né? Você viu uma pintinha abençoada aí, correndo, aí foi lá para a aula. Só Deus faz uns negócios desses, né? O que aconteceu com vocês? Fala aí um pouco rapidinho aí, como foi a história. Você trouxe o livro lá? Não, né? Eles são tão desligados desse negócio, transformaram em livro a experiência deles. Eu vou fazer uma entrevista rápida com você, né? Qual a sua área profissional de trabalho? Sou engenheira. Tá dando para ouvir aí? Sou engenheira. Você é engenheira, estava no Rio de Janeiro, tranquilo. Feliz da vida, alegre. Com o esposo. Com o esposo. Já planejando construir uma casa. Não era isso mais ou menos? Tá? A gente estava querendo comprar um terreno para fazer um outro imóvel, né? Fazer um imóvel de vocês. Outro imóvel. Sim, outro. E já tinha um filho? Já tinha um filho. É o Dani. Ali, nosso mais velho. Maravilha. Aí aconteceu que você foi num determinado evento, um congresso, né? E você ficou em pé onde? Eu fiquei em pé em cima do mapa mundi, né? Para ser mais preciso, em cima da África, né? Do continente africano, os atos proféticos aí que alguns malucos fazem lá no Brado dos Leões. Você também é engenheiro, trabalhava numa empresa de que área? Automobilística. Lá no Rio. Hoje você está trabalhando? Pro Reino. Maravilha. Tá com home office. Home office. Full time. Então vamos lá. Aí você pisou lá na África no papel. No papel. E Deus plantou no coração de vocês um amor por essa região? Sim, a gente começou a amar com todas as forças que há em nós, né? O continente africano.
E eu gritava, né, naquele momento, né, não era uma oração, era um clamor, né, eu gritava para Deus pelos meus filhos na África. E quando ele começava a ter essa experiência de chamar os filhos dele, eu tive uma visão que saía água do meu ventre, essa água jorrava, que são poços. Essa semana a gente teve essa direção. A água jorrava do meu ventre e mulheres e crianças africanas bebiam dessa água. E conforme essas crianças e essas mulheres bebiam dessa água, eu ia ficando muito forte. Quanto mais água jorrava, mais o Senhor fazia com que a gente fazia com que a gente crescesse e amadurecesse na presença dele. A gente teve essa visão há muito tempo atrás, acho que foi 2013, né? E a partir daí a gente começou a orar muito pela nação africana. A gente não entendia e o Senhor, a gente queria ir. E o jeito que a gente achou de ir era orando e ofertando na nação. Então a gente começou a ofertar em alguns ministérios, né? Algumas organizações que faziam trabalhos cristãos na África, e a gente começou a orar intensamente pela nação africana. Nessa época a gente só tinha o Daniel era bebezinho de colo, a gente não pensava, né, em um segundo filho. Tô falando, né? A gente ainda não pensava em um segundo filho, a gente entendia que a gente orava, e então a gente começou a orar pelo segundo filho. O Senhor falou pra gente, a gente estava numa conferência e o Senhor falou assim, a pessoa que estava ministrando chamou lá na frente quem tinha um chamado para adoção, e no momento eu não entendi nada, porque eu falei assim, como assim um chamado para adoção? Mas naquele momento eu fui lá na frente que eu queria entender o que era aquilo. O Reinaldo não estava comigo, fui só eu. Na hora que eu voltei, o Reinaldo estava com um livro que ele tinha comprado na livraria que chama O Filho Rejeitado. E na hora que eu voltei pela ministração, nós voltamos para casa, a gente leu o livro. Na hora que eu terminei de ler o livro, eu estava aos prantos e o Reinaldo falou assim, o nosso segundo filho, Deus nos chama para adoção, nós vamos adotar o segundo filho. E aí a gente começou com um processo aqui no Brasil, né, de adoção. A gente entrou com um processo e em algum momento uma amiga minha falou assim, Natália, vamos fazer um propósito de oração, porque assim, eu creio que o seu filho está em algum lugar, então ele é um tesouro, ele está em algum lugar e a gente precisa de encontrar onde ele está. E a gente começou. Vocês tinham já nessa época a visão de adoção voltada à África? Não. Ou era não, só a questão de adoção? Era adoção. Tá. Era um chamado de adoção. E aí a gente fez 40 dias de oração para entender. E no meio desse propósito, ela falou assim, Natália, eu tenho um amigo que está vindo de um missionário que está voltando de Guiné-Bissau. E lá tem um orfanato que se chama Casa Emanuel. E eu segura acredito. aí um pouquinho. Tem um orfanato na África, tem? Chamado? Isso. Qual é o seu nome? Andréia. Você é da onde? Agora eu sou de Guiné-Bissau. Só para você entender como que são as coisas, né? Esse casal apresentou pra gente a Andréia, e a Andréia nos conhecia. Vem cá, Jô, ficar perto da Andréia aqui. Fica. A Andréia nos conheceu nos nossos cursos online. Dani, vem cá. Davi está lá brincando, né? Ninguém tira ele de lá, né? Eles vão ver daqui a pouco. A gente está conhecendo a Andréia hoje, né? E ela se tornou nossa missionária, né? Em Guiné. Então você está lá em Guiné fazendo o que por lá? Eu trabalho no orfanato e eu sou responsável pela saúde das crianças. Eu fui como missionária Eu fui. E o Senhor me chamou e eu fui. Não sabia o que ia acontecer. Eu estava até falando com a Natália que eu não queria ir, porque eu pensava que eu não tinha capacidade de estar lá. E para a honra e glória do Senhor, próximo ano eu já termino meu curso de medicina. Já está identificando tudo aqui, né? E aí eu vou pegar vocês duas aqui agora. Você ficou então espiritualmente grávida. E aí começou a aparecer, tá tranquilo, o coração do pai, né? Começou a aparecer esse contato com a Andréia. Foi para chegar na África, como foi essa história com ela lá? Então, aí a gente teve esse tempo de oração. O Senhor falou com a gente que no final desse propósito,
para ver se era mesmo, né, se era na África, se era o Davi, se era em Guiné-Bissau. Eu peguei o meu caderninho profético, que eu faço algumas anotações, né, tudo que Deus fala comigo. Na hora que eu abri nesse caderno, eu tinha, a primeira coisa que eu vi que eu li foi sobre a experiência que o Reinaldo tinha de chamar os filhos dele, e eu de ver água saindo do meu ventre. E naquele momento eu tinha certeza, né, que desde 2013 Deus estava nos preparando para estar em Guiné-Bissau, para buscar o Davi, né, para adotar o Davi. E antes de ir, a gente começou a ter contato com a Andréia, que a Andréia é a missionária responsável pela saúde das crianças em Guiné-Bissau. O Davi falou assim: você cuidou de mim, né? E literalmente a Andréia cuidou do Davi até eu chegar, né? Ela foi às mãos do Senhor usada para cuidar do Davi, para guardar o Davi. E eu honro sua vida por isso, pela mulher que você é, pelo seu ministério, seu chamado. Muitas crianças passam pela mão dela, né? Ela está fazendo medicina e ela cuida das crianças lá. São crianças que às vezes estão quase desfalecendo. Muitas das vezes ela passa a mensagem: Nath, ora, que tem situação que eu não sei o que fazer. E a gente ora, e o Senhor, além de ser médica, o Senhor tem usado ela para cura. Amém. E já teve criança que já ressuscitou, gente. Glória a Deus. Já vi esse milagre e foi bem no início, né? Quando eu comecei a estudar, a diretora do Franco falou assim: agora você toma conta aí. E foi uma época muito difícil, uma época de uma pandemia lá também, porque na África sempre acontece isso, né? E eu não sabia nada assim da medicina, e eu tinha muito medo da pediatria. E numa noite o Senhor me despertou e disse: vai, corre lá. E me mostrou o berço que a criança estava. E quando eu cheguei, a criança eu estava morta. E o Senhor falou, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Ele disse: corre lá no hospital, porque tem um hospital também no projeto. Liga a máquina de oxigênio. Eu nunca tinha ligado a máquina de oxigênio, nunca tinha feito nada. E ele mandou colocar e falou assim: agora começa a orar. E eu orei, a criança ressuscitou. Glória a Jesus. Foi uma das poucas, assim, são muitos milagres, se eu for contar, eu vou ficar aí, mas foi um início que me impactou e foi também muito importante para entender que o Senhor, assim como o Apê tinha dito, Ele trata com a gente de forma integral. O Senhor está preocupado por nós de forma integral. Então, eu entendi que o meu chamado não é só para cura física, né? Mas também curar a alma daquele povo. Então ele juntou a missionária com a doutora Andréia para poder atuar aí de forma integral. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Davi chegou para vocês lá, o que aconteceria naturalmente com o Davi, no quadro dele, como ele chegou, se Deus não tivesse movido e feito esse casal aí engravidar? Fica do lado da tua esposa ali. Então, Guiné-Bissau, até pouco tempo, ele era um dos países da África, o primeiro país com maior índice de mortalidade materna pós-parto. E tem uma realidade lá que quando as mães, né, morrem durante o parto, normalmente as crianças são sacrificadas, porque elas são consideradas Irã. Irã quer dizer demônio. Então a família entende que ela matou a mãe, então que ela é amaldiçoada. E dá mais a realidade de Davi, que ele era de uma etnia Bidiagô, que são das ilhas, então eles fazem esse ritual. E o Davi chegou pra gente de uma forma assim, para Deus estar livrando a vida dele, né? Então ele foi resgatado literalmente. E a Natália e o Reinaldo, eu até disse a Natália agora, que dá uma sensação assim, de missão cumprida, né? Quando eu vejo ele aqui, porque ele foi resgatado por eles, né? De uma vida que seria de morte, né? De uma sentença, ele foi sentenciado como maldito lá, né? Então eles foram resgatados. Ele foi resgatado. Deixa eu fazer uma pergunta para o pai aqui. E aí, o projeto da casa? É difícil, né? É difícil porque nós entramos num outro lugar, dentro do coração de Deus. Daniel me revelou, né, o que Deus era para mim. Ele era pai, né?
Mas o Davi veio trazer, né, o que Jesus é para mim, né, o irmão mais velho. E tudo que Jesus queria era mostrar o coração do Pai. Jesus esteve aqui na terra a vida do Pai. E aí Deus falou com a gente que a gente nunca mais ia parar de falar sobre paternidade do Pai, do Abba. E Deus colocou um projeto no nosso coração, na casa Coração do Abba. Nós entendemos há pouco tempo, né, que, na verdade, umas 2 semanas, o que era essa visão. Olha só, depois, o que era essa visão das mulheres, da água saindo do ventre da Natália e das mulheres e as crianças africanas bebendo, né, dessa água. Nós vamos cavar um poço na África, queridos. Nós vamos cavar um poço literalmente na África. A gente entende que esse recurso está liberado. Ele está liberado, nós vamos acessar esse recurso. Nós aprendemos com os nossos pais que Deus ele não coloca os filhos, né, para a missão sem os recursos estarem liberados, né? Nós ainda não acessamos esses recursos, mas vamos liberar, vamos acessar, né? Nós caminhamos debaixo de uma palavra, né? Marco, eu queria honrar a sua vida, porque você liberou tantas palavras, né, também, né, em todos aqueles congressos. Nós vamos no Brado do Leão, no Brado dos Leões desde 2011, né? E todo esse esforço, esse caminhar de semear, ele não é em vão. Não é em vão. Nós somos frutos de palavras que vocês liberaram sobre nós, né? E se eu pudesse ser ousado em falar algo de Deus para você nessa manhã, nesse começo de tarde, é que não pare de semear isso, porque os frutos eles vêm, né? E nós vamos caminhar, né, com esse projeto de Casa Coração do Abba, de levar o coração do Abba mesmo para quem é órfão, para quem não conhece o Pai que eles têm. Pai é aquele que traz a existência, né? E Deus, ele nos trouxe a existência. Ele nos trouxe a existência. E eu não sabia que eu tinha esse Pai. Eu não sabia que eu tinha esse Pai. Assim como muitos também não sabem que tem esse Pai. E nós temos um lugar no coração do Pai. A gente escreveu um livro, né, que se chama Adoção. O desejo do coração do Abba. E nós contamos toda essa história, né, lá que está nesse livro, né? Toda essa história que nós vivemos. E a capa, eu quero falar justamente da capa desse livro. A capa desse livro é um útero. É um útero com feto dentro. Só que esse útero não é o útero que está no ventre de uma mulher. É um útero do coração. Está no coração. Um coração e um feto sendo gerado dentro desse coração. E esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração, né? Como projeto, como Casa Coração do Abba, é levar a paternidade de Deus para aqueles que se encontram em situação de orfandade. A orfandade precisa ser arrancada da nação, do mundo inteiro. E só para completar o que o rei disse, que foi o ano passado que vai fazer 8 anos que eu estou em Guiné. E foi o ano passado que eu entendi qual era o propósito de eu estar lá. Tantos anos assim, e eu não sabia. E depois, conversando com a Natália, com o rei, desse propósito deles, que eu entendi. Porque também eu era órfã. E eu fui para um orfanato, trabalhar com criança, cuidar de crianças também que tinha a mesma realidade. E não sei se a Natália lembra, que eu falei assim, Natália, agora eu entendi por quê. Eu vim aqui para mostrar para as crianças que Deus é o nosso Pai. Assim como Ele cuidou de mim, assim como eu entendi que eu não sou mais órfã, porque Ele é meu Pai. E eu tenho essa missão de mostrar para essas crianças que Ele também é Pai. E Glória é a Jesus. muito lindo isso. Pode? Fica por aí. Você pode ficar de pé? Eu não sei se a gente fala fica de pé ou fica prostrado. Tem muita coisa para fazer, mano. Cara dele.
bom estar aqui com vocês e realmente honrar a vida do Marco, da Ju. Às vezes a gente lança sementes no reino que a gente nem imagina onde está chegando, né? E eu quero honrar você também. Você é boca de Deus para a nossa vida, nossa caminhada, e tudo que o Senhor tem nos permitido andar, né? E hoje a casa Coração de Aba, que eles iam fazer uma casa, a casa virou Davi, e agora veio para São Paulo. O menino está falando porta agora. Queridos, daqui a pouco a gente está encerrando. Se quiser conversar com eles, respeitando todo o cuidado sanitário, né? A gente pode abusar aí dessa turma aí que está com a gente. Deus tem me levado a lugares para achar pessoas como Jesus, com o DNA dele. Hoje não é um momento de apelo, desafio, mas de uma reflexão, inclusive quem está online. E agora você está conectando tudo que você está ouvindo desde o início, desde a adoração, estava prestando atenção nos recados de Deus. Nós precisamos, como igreja, ouvir a capa do livro aí. Ainda bem que vocês moram em São Paulo. Não trouxe o livro. Eles são assim, uma preocupação enorme, porque o Pai sempre supre, né, a vida deles. E a gente empurrou ladeira abaixo esse livro, hein? Pressionei, hein? Meu Deus, ficou pronto. Né? E todo o testemunho, todo o passo a passo vale a pena. Tudo que eles, não vou dar mais spoiler não, mas vale a pena o livro depois. Aí, como eles moram aqui, gente, agora 20 quilômetros daqui. Pensa no coração que está indo para o Rio amanhã triste. Mas eles estão numa boa terra, tem família. Eu falei com ele, vocês têm família aqui em São Paulo aí, né? E eu quero dizer a você, essa atitude de Jesus foi trabalhar realmente dentro de Pedro. As atitudes que Pedro precisaria se alinhar a essas, porque é um cidadão do céu, é assim, ele sabe que ele está na terra com uma missão. E algo muito interessante nesse texto é o seguinte: Jesus poderia ter colocado a mão no bolso e falar, Pedro, toma lá. Jesus era filho. O ato de fazer com que Pedro fosse à pesca, ele estava alinhando várias coisas dentro de Pedro, né? E Pedro sempre foi à pesca atrás do sustento de quem? Dele. E quando Jesus chegou na casa de Pedro, o negócio não estava bom. Nem o plano de saúde estava pago. A sogra estava doente. E foi tremendo, né? Eu imagino que Jesus, a minha teologia, respeita a sua, você que está online também, Deus abençoe você. Mas eu imagino assim, Jesus, rapaz, eu estou precisando desse cara para tocar o reino. E ele fica doido desse jeito quando não tem o recurso para pagar o boleto do plano de saúde da velha. Vou resolver esse problema. O que ele fez? O que Jesus fez? Clamou o Pai e curou a velha. Pronto. Falou, Pedro, bora, essa preocupação você não tem mais. Porque Jesus conhece o seu coração. E o que ele está falando para Pedro é o seguinte: Pedro, eu sei o caminho para resolver seus problemas na terra. Ele poderia ter colocado a mão na carteira dele, colocado, debita aí do cartão. Não, ele estava falando para Pedro, Pedro, do sobrenatural que você vai ter que aprender a viver, cara. Então vai lá e pega. E detalhe, já que você foi fiador, né, de palavra, pega por você e pega por mim. Sabe o que Jesus está falando? A semelhança do filho são os filhos que vão pagar a conta do outro. E tem um detalhe: não tinha nada. Ela falou assim, eu fui. Eu fui, porque ela conhece o Pai. Só o Pai tinha esse projeto todo. É muito lindo essa experiência deles. E ver vocês aqui, tocar em vocês. Se eu pudesse botar vocês tudo num pacotinho, onde eu fosse eu ia falar só isso, o resto da minha vida. Para a gente entender que a semelhança do Filho é um cidadão que já vive na terra, aprendendo com o povo pandemia.
É o quê? A pandemia foi a época que nós mais recebemos recursos lá em África. E lá não tem gente igual aqui, assim. Nem fala por quê, depois a gente se dá um problema doido, aquele remedinho azul, você vai liberar. Vamos lá, segue o caminho aí que a gente está na rede social. Mas entenda isso. Ela tem crido nisso. A pergunta é, não é que você tem o recurso, você conhece a fonte inesgotável dele. Só. Porque se você olhar para a tua mão, né? Você pensar, Deus, eu queria ter tanto. Não, você já tem. Você já tem. Quando eu tiver eu vou ajudar. Não, aqui hoje não vai rolar apelo para a Casa Emanuel. Inclusive ela nunca pediu nada para ela. Não é? Toda hora que a gente conversa alguma coisa, ela, meus meninos. Entendeu? Como o Davi chegou aqui agora, mas acabou aqui. Não estou segurando aqui a onda, mas ele chegou perto dela. Você cuidou de mim? Ou seja, ele já vê a semelhança do filho nela. Quantos missionários? Você e mais quantos ficaram lá? Daqui da nossa No Brasil agora nós somos 4. Porque tem uma turma aqui que foi embora. Aí ela me ligou, me chamou, fazendo curso nosso aqui a 8 horas, lá em que hora? Lá era 11 horas da noite. Aqui começa a 8. O curso vai embora, e às vezes o curso vai... Até 3 horas da manhã lá. E ela embaixo de um lençol. E com a lanterna. Numa luzinha assim, brincando com aquela internet. Porque lá não tem luz. Né? Agora, à noite não tem energia. Mas ela fez, é formada em intercessão no curso nosso. Feche seus olhos um instante. Jesus falou para Pedro, eu quero dizer a você, Pedro, o sistema não vai parar o reino. Talvez você olhe para dentro de você e se pergunte, Deus, o que eu tenho? Eu quero dizer a você algo. Você e eu não temos. Ele tem. Jesus não quer a nossa conta bancária. Ele quer tudo. Ele não está preocupado se tem 10, 20, 100 lá na conta. Hoje não tem pedido de oferta. Eu não vim aqui para isso. Hoje tem um clamor que está sendo ecoado das nações pelo Brasil, para o Brasil e para as nações. E talvez você seja como eu. Um dia eu fiz uma conta e falei, Deus, quando eu tiver, eu vou ser usado no reino. E eu quero que tu conte com tudo que eu tenho para o reino. Jesus me quebrou. Empresarialmente falando, me quebrou. E falou comigo na 040, indo para Minas, eu não quero seus recursos. Eu já tenho, quero receber. Porque o seu coração é de entrega, o seu coração é de renúncia. Eu quero saber se eu posso passar por você com tudo que está pronto do reino. Porque o pobre e o estrangeiro, a quem eu vou confiar? A solução do sistema mundo para o pobre é infectá-los e matá-los. Mas Deus deu uma igreja, uma visão aos seus líderes de que Deus estaria em primeiro lugar em todas as coisas. Então eu quero desafiar você a isso. A primazia na sua vida é o que Deus quer fazer com você e através de você, porque Ele, a partir desses dias, ou Ele vai ser primeiro, ou Ele vai ser primeiro.
Pai, eu te agradeço pela vida do Marco, da Ju. Eu te agradeço pelo coração focado no teu reino e na tua justiça. Eu oro por isso, Pai. Eu creio que cada vez mais o Senhor vai desatando um alinhamento com o pobre e o estrangeiro a partir da Vila do Alfa. E nós estamos aqui como Jesus na Vila de Cafarnaum, aprendendo com Jesus a suprir o pobre e o estrangeiro. Por isso, Pai, eu oro agora, tudo que está pronto nos céus, vem sobre a vida desse ministério, sobre a vida do Marco, sobre a vida da Ju. Abre dimensões e portas espirituais, quebra na nossa mente uma mentalidade de pobreza, de miséria, mas dá-nos a visão e a compreensão de que, como Jesus, nós vamos pagar impostos de muitos, nós vamos suprir a demanda que o sistema está levantando contra famílias, contra crianças, contra jovens. Eu oro, Pai, para que venha mesmo sobre essa congregação um espírito de adoção que clama Abba, um espírito de adoção que está ouvindo o clamor, talvez daqui próximo, de comunidades, de favelas, de regiões do estado de São Paulo, do Brasil, até os confins da terra. Pai, eu quero abençoar cada um que está online conosco nesse momento. E, ó Pai, que passa sobre essas famílias o fluir do fluxo das provisões que são eternas do teu reino. Porque aprove ao Senhor, durante essa crise mundial, transferir recursos e riquezas, para que, como Jesus, nós possamos estar suprindo agora o clamor do estrangeiro. O clamor do estrangeiro. Alinha, Pai, Deus primeiro. Alinha esse ministério a um espírito de adoção por nações. Como temos sido abençoados nós no Brasil através desse ministério, com as nações que o Senhor tem trago aqui. Mas eu creio, Pai, que o Senhor levanta o Brasil. Levanta o Brasil. Levanta a partir desse lugar. Hoje o Senhor está marcando profeticamente uma estação nova. Eu creio nisso, Pai. Há um liberar de paternidade sobre esse ministério, e nós oramos agora: desata, alarga o espaço dessa tenda, firma novos limites de estacas. Porque eu vejo aqui, Pai, pessoas que vinham para reuniões que nós tínhamos aqui, hoje estão aqui debaixo dessa árvore frondosa, abrigando, se aninhando. E, ó Pai, eu creio, Senhor, dilata agora, Pai. Isso, vai tirando todo o medo, ampliando a visão, vai trazendo mesmo confirmações no espírito do teu povo aqui, Pai. Meu Pai, agora os ouvidos, éfata, se abram para ouvir esse som que está dizendo: sobe aqui e eu vou anunciar o que está por acontecer. Eu oro para isso, ó Pai, e esse seja um lugar onde sensivelmente as pessoas sobem, se conectam aos teus propósitos. Isso, levanta o Brasil, Pai. Nesse processo que o Senhor está mantendo a nossa economia como nação, levanta também a tua igreja com essa visão. E que venham os recursos, e que nós possamos quebrar essas limitações na mente, que não podemos falar de recursos, de finanças. Nós não queremos ouvir uma palavra de desafio, nós queremos ouvir uma visão, ver uma visão com as nações. E não vai ser um desafio, vai ser um privilégio contribuir com o avanço do teu reino. Não vai ser um desafio. Um tempo de ser colocado sobre o muito precede a fidelidade no pouco. Por isso, Pai, abre agora, dá a essa liderança apostólica e pastoral uma visão ampliada, dilatada,
E eu creio, Pai, que esse lugar, inclusive esse prédio, o Senhor não vai usar apenas no domingo ou no dia de semana. O Senhor vai usar o prédio, as pessoas que se reúnem aqui, aonde o Senhor está enviando. Eu abençoo, Pai, aqueles que estão no mundo empresarial, aqueles que estão, Pai Santo, no poder executivo, aqueles que estão no funcionalismo público. Eu abençoo a vida desses irmãos e irmãs agora. Desata, dilata, amplia, alarga. Esse é o propósito desde a criação do homem, para ter um espaço dilatado, alargado e rápido. O Senhor colocou os 4 rios no jardim, e eles significam isso: alargamento, amplitude, velocidade, e plantou o homem no meio. Leva-nos de volta a essa dimensão de jardim, aonde não há limitação, porque Tu estás comigo, Tu estás conosco. E obrigado por esse tempo e essa comida da Tua mesa que o Senhor preparou para os filhos. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus? Glória a Deus.